Tudo bem, queridos? Mais uma vez aqui juntos nesse tempo de quarentena, né? Na vida de tantas pessoas. E eu queria compartilhar, estou compartilhando com vocês nesses dias a respeito dos Salmos e qual é a mensagem dos Salmos para esse tempo nas nossas vidas. E o Salmo de hoje é o Salmo 3. Eu queria ler para você e para depois a gente refletir um pouquinho mais sobre ele e que tipos de ensino ele tem para mim, para você, nesse dia. Ele diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muito os que dizem de mim, não há Deus salvação para ele, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Esse é o terceiro salmo, e se você ler lá no título, você vai assim: Salmo de Davi quando ele fugia de Absalão. E eu fiquei perguntando a Deus por que o terceiro salmo registrado no livro dos Cânticos é um salmo que diz respeito a Absalão, o filho de Davi, quando ele se levanta contra o pai e tenta destronar o pai. Se você percebe, no livro de Salmos ele vai sempre colocar o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho daquele que obedece a Deus ou o caminho do perverso. E de repente, no capítulo 3, o Salmo 3, fala de Davi e seu filho. No capítulo 1 ele fala dos amigos, ele fala das pessoas que ele encontra na vida. No capítulo 2, o Salmo 2, ele fala dos reis, dos poderosos. E no terceiro ele fala do próprio filho. Eu não sei se foi intencionalmente colocado esse salmo como um dos primeiros salmos, porque talvez não tenha sido o primeiro salmo de Davi, com certeza não foi, mas ele é colocado efetivamente logo no começo para me mostrar alguma coisa, para me deixar em alerta que muitas vezes as pessoas mais íntimas, mais próximas, são aquelas que vão se levantar contra a minha pessoa ou a sua pessoa. Quando a gente vê na televisão alguns acontecimentos recentemente de filhos contra pais, e na história isso é muito comum acontecer, principalmente quando existe poder, existe uma disputa por poder, e é o caso de Absalão. Absalão ele se levanta contra Davi por causa de poder. E o filho, talvez o mais amado, o mais querido, o mais próximo de Davi, se levanta contra o próprio pai. Sabe, às vezes nós temos que perguntar no nosso coração quais são as reais motivações e quais são os desejos mais profundos que existem dentro da nossa alma. Porque em determinado momento a gente pode estar criando algum tipo de animosidade, adversidade com pessoas que andam mais próximas de mim, como meu filho, como meu pai. Eu acredito que Davi experimentou todos os tipos de adversidades e todos os tipos de inimigos. E quando a gente lida com essa situação de estar recluso dentro de um quarto, recluso dentro de uma casa e vivendo tantos conflitos tão próximos, porque passando dias juntos, semanas juntos, pode ser que as pessoas que mais nós amamos de repente se tornam os nossos maiores inimigos, se tornam as pessoas que mais a gente rejeita. Recentemente eu recebi uma informação, não sei se é verídica,
sobre o incidente de divórcios, o crescimento de pedidos de divórcio na China depois dessas quarentenas. Por quê? Por que isso? Porque de repente o meu adversário e o meu inimigo é aquela pessoa que talvez eu mais amava, ou mais amo, mais me dedico. E esse salmo me aponta para qual deve ser a minha atitude nisso. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então, diante dessa situação de você estar em uma dificuldade tão restrita, tão aprisionado dentro de uma realidade que você lá fora tem medo, dentro você está inseguro, e de repente você vê sentimentos que se levantam dentro de você, e saber que é Deus que te salva, e é Deus que precisa te salvar. Isso é a sua segurança, porque certamente sentimentos, conflitos surgirão e você vai precisar aprender a dar respostas para eles. E saiba que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tão próximas, tão ligadas, que de repente se tornam seus inimigos, se tornam seus contrários. E que nesse tempo a sua confiança esteja voltada para Deus, esteja em Deus. E Ele te console, né? Como consolou Davi naquele dia que Absalão se levantou contra ele. Quando Absalão ele diz assim: não tenho medo de milhares do povo, porque não foi algo muito simples que aconteceu, não foi simplesmente um filho que se levanta. Não, Davi teve que fugir de Jerusalém, sair, porque todo o povo seguia Absalão. Diz o texto que foi um dos maiores e difíceis sofrimentos que o Davi passou. Na sua própria casa, na sua própria carne. E eu quero convidar você, nesse tempo, a olhar para a confiança que Deus, né, quer derramar no seu coração, para que você seja consolado e fortalecido. E consiga passar por esse tempo de quarentena, de reclusão, de solidão, muitas vezes, confiado somente em Deus. Ele diz, né: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Eles são mais numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. E que esse seja o seu escudo, essa seja a sua proteção nesse tempo. Que Deus te fortaleça e te abençoe, no nome de Jesus.